Olá, pessoal, sejam então todos bem-vindos a mais uma aula aqui da comunidade Vida Real. Hoje temos um convidado super especial. Quero já agradecer aí, Fernando, por tu aceitar e vir aqui dar uma aula. Fernando é o meu personal que já conheço há muitos anos e já me ajudou muito no meu preparo físico, a desenvolver melhor o meu corpo nas minhas atividades físicas, que me ajudaram muito a performar. E hoje a gente vai realmente contribuir com vocês uma aula diferente aqui da comunidade para realmente vocês tomar consciência e realmente ver a importância da atividade física, de cuidar da saúde de vocês, para a gente ir nas redes sociais, para a gente realmente desenvolver o nosso negócio. Essa é a intenção aqui na aula de hoje, tá? Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez, obrigada aí, já passo a palavra para ti, fica bem à vontade aí com a galera que vai entrando aí, e temos uma ótima aula na noite de hoje. Boa noite, pessoal. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que vocês são foda. Por que eu falo isso? Que numa sexta-feira de noite, quase 8h40 da noite, isso aqui é um ambiente de pessoas diferenciadas, né, Gê? Não tem, sabe? É pessoas diferenciadas que conduzem o mundo, né? Não são aquelas pessoas que estão sempre no mais do mesmo, né? São pessoas que querem algo diferenciado para a sua vida, né? Então, vocês são esse exemplo. Numa sexta de noite, poderiam estar fazendo qualquer coisa, né? Enchendo a cara, sei lá, o que vocês gostam de fazer, mas, enfim, vocês querem melhorar de vida. E um dos pilares, né, para melhorar a performance, seja nos negócios, seja no convívio social, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem melhorar na vida de vocês, no trabalho, né, os resultados, um dos pilares é o nosso corpo, né, a nossa saúde, né. Ela, em primeiro lugar, eu sempre falo, né, não é porque eu sou dessa área que eu vou ficar puxando o tapete para o meu lado só, né? Mas um dos principais pilares é esse, né? Talvez aqui eu apareça para vocês com o olho mais fechado, porque eu tô com o meu celular na frente, então, no momento que eu olho para o meu celular, pode ser que tá mais certo, né? Primeira vez que eu tô fazendo uma live dessas aí, né? Então, e tô olhando para o meu note, que tá mais baixo, que aí eu consigo ver vocês, né? Então, me desculpem qualquer coisa aí. Mas, enfim, galera, só para me conhecer um pouquinho mais de vocês, me diz aí, vocês treinam, vocês vão na academia, vocês fazem algum tipo de atividade física? Me conta aqui, para mim entender um pouquinho mais de que ponto que a gente está conversando, que momento que vocês estão hoje na vida de vocês. Me conta aí. Pode abrir o microfone, fica bem à vontade. Me conta aí, Leidiane. Então, eu treino, sim, faço musculação e também bike, caminhada na avenida, futsal, Top. agora também iniciando uns treinos aí. Isso aí. E quantas vezes na semana tu treina? Musculação 2 vezes. 2 vezes? Show. Isso aí. E qual que é a tua maior dificuldade hoje? Assim, o que tu... Já vou direto ao ponto aí. Me conta um pouquinho. Dificuldade, eu gosto de treinar, não vou mais porque tem outras atividades, né? A gente trabalha e estuda, então procuro 2 vezes na semana aí, daí tenho treino também do futsal agora que eu tô conciliando, mas eu acho que a maior dificuldade durante o treino seria aumento de peso, essa questão de ter mais força no exercício. Show. Não sei se essa era a tua pergunta. Uhum. Não, perfeito. Eu vou conciliar as respostas de vocês e depois eu vou ir retomando para ajudar essas questões aí, né? Me conta aí um pouquinho, tô vendo aqui na tela a Maria. E aí, Maria, como é que tu tá? Frequenta academia, faz alguma caminhada, um cardio, algum esporte? Sou eu?
Isso, tem outra Maria Maria. das Graças. É que eu não tô vendo quem tá aí. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Bom, sim, eu pratico atividade física, adoro, inclusive, já faz uns anos. E nesses últimos anos, assim, eu tô hoje mais constante. O que acontece é que às vezes acontece uma coisa no emocional, eu dou uma sambada, sabe? Aí dou uma parada de ir, aí depois volto. Eu fazia treino, eu tinha um treino online com o Lapa Team. E hoje, não seria a minha dificuldade, mas assim, hoje eu tô treinando da minha cabeça. Eu não tô seguindo um plano. Sim, Então hoje igual eu mudei para São Paulo, então hoje eu chego, como eu já treino já faz tempo, assim, né? Acaba que tem o músculo, tem a memória ali muscular. Então eu chego lá e falo, hoje eu vou treinar glúteo. Aí eu já vou nos exercícios que eu sempre fiz de glúteo e treino. Hoje eu vou treinar superior. Então eu preciso hoje de um planejamento mesmo, que eu ainda. Que assim, eu tinha, mas me perdi, sabe? sim, Aí sim. ontem, por exemplo, eu disse, Precisaria. ontem eu disse, eu vou fazer um spinning. Aí fui fazer aula de spinning. Então hoje eu tô sem um plano. Sim, sim. Precisaria ajustar mais a tua rotina, né? Isso. Aí, em consequência desse ajuste, tu teria muito mais resultados, né? Hoje tu tá, Exatamente. hoje tu tá fazendo o que tu gosta, né? É, Hoje deu vontade de fazer glúteo, eu vou fazer glúteo, eu vou fazer i- elevação pélvica, cadeira abdutora, os isso. exercícios aí que eu conheço. Vamos fazer um E, legzinho, agachamento. Agora vamos é, subir a escada. Tá desse jeito, né? mas como a Mas não gente dá sabe, resultado. né? Quando a gente está naquela zona de conforto, hoje tu está na tua zona de conforto, tu está naquela bolha. Quando tu romper essa zona, aí tu vai ter outros resultados, né? A gente sabe Sim, disso, né? Então, é muito importante tu seguir uma rotina, né? Assim como a gente tem que seguir uma rotina na nossa área que a gente atua, eu não sei que área que tu atua, qual que é a tua profissão, mas, enfim, teu trabalho, tu precisa de uma rotina para conseguir os resultados que tu tanto almeja, né? Seja eles ali na empresa que tu trabalha, não sei se tu é empresária, enfim, sim, nos resultados que tu almeja, seja financeiramente, assim também é com a nossa saúde, com o nosso físico, seja resultados estéticos ou resultados assim voltados à saúde mesmo, seja para reverter algum padrão de saúde que deu alteração em algum exame, algo do tipo, né, também, né, não só tratando em estética, tu precisa seguir um protocolo, né, uma rotina, sabe? Eu quero aumentar meu glúteo, né? O que que a mulherada, eu trabalho muito com mulheres, né? 99% do público que eu trabalho são mulheres, né? Elas querem coxa grossa, cintura fina, glúteo, né? Então, para conseguir esses resultados, eu preciso elaborar um protocolo, que exija uma progressão, que tire elas da zona de conforto, para elas terem lá mais 3 centímetros de glúteo em determinado tempo, mais um pouquinho de coxa, uma cintura mais fina, e em consequência disso, daí todos os outros benefícios, né, que o exercício traz, né? Então, a Jéssica me convidou para falar sobre a influência do exercício físico, a atividade física relacionada com a performance, trazer mais para a questão do trabalho, desempenho, né? Me contem aí hoje, vocês aqui, a maioria é SLT, é empresário, autônomo, como é que está aqui, Jéssica, a situação? A grande maioria aqui eu acho que está nessa transição, né, pessoal? Se vocês quiserem colocar aqui nos comentários, mas a maioria acho que ainda é CLT e está pensando em abrir. Claro que tem já alguns que já abriram seus negócios aqui, mas a maioria está nessa transição. Isso. Se não quiserem abrir o microfone, não tem problema. Eu abri aqui a parte das mensagens, estou de olho aqui também. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta, alguma coisa, fiquem bem à vontade, né? Mas eu pensei em instigar vocês aí só para a gente dar uma abertura, um início aqui no nosso tema, né? eu Mas, posso enfim, falar? pode sim, fica à vontade. Eu saí da CLT faz pouquíssimo tempo e eu tô justamente nessa virada de chave da CLT para PJ, né? Inclusive eu mudei de cidade também.
tô aqui em São Paulo fica nessa meio bagunça, né? Como não tô ainda seguindo uma rotina certinha, fazendo meu horário, tá acostumada com aquele padrão CLT, aí eu dei esse mês, então, bagunçou tudo. Sim. Aí eu tô nessa transição aí. Não, bem tranquilo. E nesse momento de transição, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, né, de transição. Ó. Eu também passei por uma transição bem forte recentemente, há menos de um ano, né. Eu sempre fui, digamos que autônomo, né. Essa questão de ser personal, ele é autônomo, né. Ele é um profissional autônomo. Por mais que em determinados momentos a gente tenha que trabalhar para alguma academia, por exemplo, mas a gente na maior parte da nossa carreira, a gente está trabalhando como um autônomo, né? Eu tenho um aluno de personal ali, eu estou trabalhando para ele. Terminei meu atendimento, vou lá para outro aluno, então estou trabalhando como se eu estivesse atendendo vários clientes, né? Então, na maioria dessa minha carreira, na maior parte da minha vida como personal, né? Eu trabalhei dessa forma, não trabalhei para nenhuma academia de forma específica e mais como personal. E de um ano para cá, mais ou menos, eu decidi abrir uma academia, né? E ali foi uma baita de uma transição. Eu confesso que isso não estava no meu plano de vida, assim, sabe, né? Quando a gente traça metas, objetivos, assim, eu tenho outros objetivos que eu trabalho mais de uma forma mais, sim, árdua, sabe, né? Por exemplo, a consultoria online, né? Vocês também, com certeza, que estão aqui com a Jéssica, devem ter um sonho de viver do online, né? Viver na praia ali, seguir o exemplo da Jéssica, que acabou de ir morar para a praia, né? Eu também sempre me imaginei assim, sabe, né? Tipo, cara, e isso, o online, ele é libertador. E eu comecei a sentir o gostinho do online, dá para dizer, de 2020 para cá, quando eu comecei a consultoria online, lá em 2020. Eu me formei em 2020 em Educação Física Bacharel. E de lá para cá eu comecei a trabalhar com online. Eu atendia sempre meus alunos de personal e comecei a trabalhar com online, senti esse gostinho do online. Mas o que eu quero trazer para vocês? Esse momento de transição, né? Ele é um momento que abala muito com o nosso psicológico, né? E para tu não gastar o teu réu primário, digamos assim, né? Tu precisa demandar energia para algum lugar. E qual que seria o melhor lugar para te demandar energia? É puxar ferro, né? Digamos, é tu gastar energia com o teu corpo, sabe? A energia que a gente exala na musculação, por exemplo, ela é muito forte, sabe? Assim como tu demanda energia para o teu trabalho, sabe? Quando tu determina para onde tu vai demandar energia, aquilo vem com tudo, né? Sabe? É a questão de foco, né? Então, da mesma forma, é para coisas ruins. Quando tu acaba dissipando energia para uma coisa que não é legal, por exemplo, vícios, né? A gente tem que cuidar com vícios. Semana passada, por exemplo, eu estava numa palestra no final de semana passado e eu descobri que eu descobri um vício, digamos. Toda noite, quando eu chego em casa, eu gosto de tomar vinho. Eu tomo uma dosezinha assim, ó, sem mentir, 3 dedinhos de vinho assim, eu sento no sofá, pego lá meu vinho e depois vou dormir. E aí a Dani, minha namorada, já me cutucando, me olhando assim, né, sabe? Me chamando de alcoólatra. Mas, enfim, tudo que tu fizer mais de 3 vezes na semana já é considerado vício. Foi isso que foi falado lá na palestra, né? Então, existem vícios bons e vícios ruins, né? Tem que saber de que forma que tu vai demandar essa energia. Então, um vício bom, academia, caminhada, um esporte, né? Não necessariamente. Eu falo bastante de academia porque eu vivo dentro de uma academia, né? Mas eu gosto de pegar e sair da academia e fazer outra coisa, por exemplo, ir caminhar, sabe? Isso é muito bom para trabalhar a tua mente, né?
Por que que tu tá lá, tu passa o dia lá num trabalho, assim, 10, 15 minutinhos que tu pega e sai do trabalho, tu troca de ambiente e parece que vem um flow, vem aquelas ideias, né, e tal. Porque tu saiu, foi tomar um ar ali, foi dar uma caminhada, aí tu demandou energia, tu tirou um pouquinho aquele foco ali, que tu tava tão centrado, tu ficava ali só olhando, olhando e não progredia, né? Então, assim também é quando tu demanda energia para o teu corpo, para teu físico, né? Mais ou menos nesse sentido que aí as coisas andam. Então, o que eu queria falar? Nesse momento, se eu às vezes se eu às vezes acabar puxando vários temas, me policiem, né? Porque eu vou indo, daqui a pouco eu tenho que voltar lá para onde que eu queria. Tu falou aí da questão da transição, né? E eu passei por esse momento de transição. Nesse momento de transição, parece que tu tá, às vezes, nadando, batendo o braço e não sai do lugar, né? Tu tá gastando muita energia, assim, e não sai do lugar. Esse momento de transição que eu passei no ano passado, por exemplo, de abrir a academia, foi um momento que eu tive que aprender coisas novas que eu não sabia, né? Gestão de pessoas, sabe? Então, até então, eu era eu, mais eu, né? Personal. Eu era uma empresa onde eu fazia o atendimento um a um, individual, cuidava do meu marketing, sempre tive ajuda, por exemplo, da Jéssica, com o marketing também, né? Sabe? Mas a partir do momento que tu passa a abrir uma empresa e aí tu tem que cuidar de um coletivo todo, tu tem que demandar mais energia para outros lugares, tu precisa se aperfeiçoar, aí tu tem que ter um cuidado muito maior com essa questão para não queimar o réu primário que eu estava falando. Nesse momento que eu estava passando de transição ali, foi um momento que eu acabei me deixando de lado. Por mais que eu estava dentro da academia, eu tinha, por exemplo, eu atendia alguns alunos, eu tinha 1 hora de folga, eu vinha, sentava aqui na minha sala, pegava sistema, olhava relatório, olhava financeiro, olhava conta, olhava isso, olhava aquilo, e cadê o meu, né, sabe? Então, várias pessoas hoje falam, a Jéssica fala bastante também ali, várias vezes ela cita primeiro o CPF e depois o CNPJ, né? Então, cadê o momento que tu tá cuidando do CPF? Tá pensando só no CNPJ, tá pensando só naquela meta, naquele sonho, naquilo que tu precisa atingir, mas não tem como tu atingir se tu não tá primeiro direcionando para onde que tu precisa, que tu é o centro, né? Nada vai fluir se tu não tiver demandando a energia para o lugar certo. Então, a gente é propulsor, né? Acho que é assim a palavra certa, né? Um propulsor do que a gente quiser. Mas a gente tem que saber direcionar as coisas, né? Então, quando a gente se exercita, por exemplo, a gente libera uma série de hormônios que depois desencadeiam a sensação de bem-estar, né? Sabe? Eu não vou me aprofundar muito falando o nome ali de noradrenalina, serotonina e essas coisas, enfim. Mas a gente libera hormônios. Por mais que tu se sente cansada, né? Eu fiz agachamento ali e saí de arrasto. No momento que tu fez ali, com certeza, tu cansou, tu fadigou, mas foi tomar um banho, tu tá relaxada depois. E aí é o momento do flow, de vir aquelas ideias, aquela coisa que tu precisava para o teu trabalho ali, explode, sabe, na tua mente, e aí tu vai lá e desempenha o teu melhor, né? Então, eu sou defensor, eu sou matutino, eu sempre acordei cedo, e fui dormir cedo. Tenho dificuldade com essa questão de ir dormir mais tarde. Vocês precisam identificar também em vocês, né, ali, quem é matutino, quem tem facilidade para levar mais tempo o seu dia, né? Qual que é os momentos que vem esse flow aí? O meu momento é de manhã. De manhã eu estou muito melhor
para estudar, para desempenhar qualquer coisa. À noite eu já estou um pouquinho mais lento, né? Então, precisa regular isso aí. Então, lá no comecinho, quando eu falei para vocês, né, que as bases ali do alto desempenho, né, é exercício físico, sono e alimentação, ali formam um triângulo, né? Então, sabe, as pessoas chegam na segunda-feira endoidado na academia. Segunda é o dia mundial de começar tudo, né? Hoje, sexta, sábado e domingo são os dias mundial de chutar o balde, né? De largar tudo de lado. E aí chega segunda-feira bem louco, querendo comer só ovo, salada, carne, zero carbo, mas no final de semana podia fazer tudo. E aí não funciona assim, tu querer juntar todo o triângulo num dia só, né? Então, começa por uma coisinha só, que é ajustar a tua rotina. Ajustou a tua rotina, tem que pegar um papel ali e anotar quais são as 3 maiores dificuldades no teu dia, né? Para te ajustar a rotina, tu tem que saber identificar quais são as tuas maiores dificuldades, né? Eu tenho dificuldade de tomar água. Minha água tem que estar aqui na mesa junto, né? Então, uma das dificuldades resolvidas. Eu tenho dificuldade de me concentrar. Eu vejo notificação ali no celular, eu tenho que pegar o celular. Então, pega o celular, vira a tela para baixo, deixa ele no modo avião, no modo silencioso. Naquele momento que tu precisa focar, priorizar aquela determinada tarefa, então tu tem que tirar todas as coisas que fazem tu dissipar energia para onde tu não pode dissipar. Tu tem que tirar essas coisas ali ao teu redor e canalizar no que tu precisa. Assim também é com a tua saúde. Então, primeiro de tudo, rotina. Ajustou a tua rotina, aí tu vai conseguir entrar num ciclo para formar esse triângulo ali. Dentro da tua rotina, daí tu vai encaixar o cuidado com o teu físico, seja academia, seja caminhada, seja andar de bike, seja fazer um pádel, que hoje está em alta, enfim. Essa semana eu comecei a fazer boxe, eu e minha namorada, né? É uma coisa que há 2 anos eu queria fazer e eu não me permitia. Eu ficava falando que eu não tinha tempo, né? Não é questão de não ter tempo, é questão de prioridade. Eu sempre tive outras prioridades, né? Então, agora eu consegui colocar, encaixar ali na minha rotina mais uma coisa. Meu, e vou falar para vocês, não sei se vocês já fizeram, mas eu nunca me cansei tanto na minha vida do que fazendo isso aí. Já fiz CrossFit, já pedalei não sei quantos quilômetros de bicicleta, eu corria rústica, tenho várias medalhas ali de corrida, faço não sei quantos anos musculação, nada se comparou a esse dia de boxe que eu fiz aí. Meu Deus do céu, foi judiado. Mas pensa na sensação de bem-estar que eu tava depois, sabe? Não tem como explicar a sensação. Para vocês terem ideia, nesse dia que eu fui lá na primeira aula de boxe, naquela manhã eu tava cheio de problema. Mas assim, ó, problema mesmo. Eu acordo às 5 da manhã, abro a academia às 6, e aí tu imagina um probleminha na equipe aqui, um probleminha lá, e aí uma demissão naquela manhã, sabe? E aí eu cheguei lá no cara do boxe e falei, ele pediu qual que é o teu objetivo, né? Já que estamos entrando nesses assuntos, uma coisa vai ligando a outra, né? Qual que é o teu objetivo? Eu falei para ele, cara, é controle mental mesmo, né? Nem é, eu quero aprender uma habilidade nova, mas é assim, ó, deixar de ser um pouquinho estressadinho, né? Bem isso. Não queimar meu réu primário assim, né? Em vão, digamos. Tá? Então a gente tem que se controlar. E ele falou, cara, o professor de boxe ali, o coach, né? Não sei quantos anos, acho que uns 20 anos de experiência o cara tem. E ele falou, eu entrei para essa área também, justamente por isso, controle mental, né? Eu não podia jogar futebol, ele falou, e eu me identifiquei muito com isso. Eu não podia jogar futebol que eu estava procurando briga. E eu também, eu parei com futebol porque se alguém dava uma entrada mais forte em mim, eu já ia para cima do cara, né? Então, uma das coisas que me identifiquei muito na musculação foi por a musculação ser individual, né? É tu por ti e deu. Esportes coletivos eu já tinha esse probleminha um pouquinho mais de agressividade. Então,
que eu tenho para falar para vocês, assim, nesse primeiro momento aí, que se tu consegue ter essa disciplina de ter esse cuidado com o teu corpo, com a tua saúde, começar a analisar esse triângulo ali da tua alimentação, do exercício físico e do sono, tu consegue qualquer coisa, sabe? Uma pessoa que consegue seguir uma alimentação regrada, ela vai conseguir ter um controle. Tá aqui o meu amigo Leandro Bandurski, o cara é fera no financeiro, né? Ontem a gente assistiu uma live dele, inclusive, falando sobre finanças, né, o controle financeiro, sabe? Então, se tu consegue ter um controle físico, um controle da tua alimentação, consegue ter uma rotina ajustada, por mais que muitas vezes a tua rotina sai do que tu colocou certinho que tu ia fazer, mas as principais tarefas do dia tu sempre está conseguindo cumprir, não tem, ninguém vai te segurar, sabe? É questão de tempo, né? Tem um cara que é uma das autoridades aí para mim, que eu sigo aí, o Ícaro de Carvalho. Vocês devem conhecer aí do Novo Mercado, né? Ele fala, me dê 10 anos sempre. Sempre ele fala isso, me dê 10 anos. Cara, onde é que vocês querem estar daqui 10 anos, sabe? Não é sobre físico, né, que eu falo, sabe? É sobre o que isso daqui vai trazer para vocês. Eu sempre digo, tudo que eu sou e tenho hoje é graças a isso daqui. Eu fazer musculação foi a porta de entrada, sabe? Então, para mim criar uma certa disciplina e também uma resistência a conseguir fazer algumas coisas que eu tenho dificuldade, sabe? Então, se tu tem esse controle de tu conseguir, meu, eu tenho dificuldade em tal coisa, tá, mas eu tô conseguindo fazer musculação 3 vezes na semana, que é uma coisa que eu me propus. Eu tô conseguindo comer certinho de segunda a sexta-feira, eu posso me permitir comer alguma besteira no final de semana com consciência, sem ficar depois me martirizando na segunda-feira, que eu comi tal coisa lá e não sei o quê. Se tu consegue fazer isso, tu vai conseguir fazer qualquer coisa, né? Se tu pegar e olhar as pessoas que conseguem transformar o físico, existe muito preconceito no fisiculturismo, mas o pessoal do fisiculturismo, eles são a Fórmula 1, né? Então, muita coisa deles a gente traz para o nosso meio, o meio das pessoas que vão para a musculação de forma recreativa, né? Que vão para a academia de forma recreativa. A, a disciplina que eles têm para mudar o corpo, e se tu parar para analisar, eu conheço alguns fisiculturistas de perto, que depois criaram empresas, criaram um círculo, sabe? Se tu parar para olhar o maior cara do meio fitness hoje, aqui no Brasil, é o Renato Cariani, o cara mais bem pago financeiramente no meio fitness para fazer marketing. Por exemplo, a empresa que ele está hoje, a Growth Suplementos, ele foi recorde de vendas de suplementos em 24 horas. Não sei quantos milhões de suplementos lá os caras venderam através dele. Mas ele é um cara que começou lá na musculação. Da musculação, ele partiu para outros meios. Foi fazendo várias graduações, foi crescendo na empresa dele, na empresa que ele trabalhava, até o momento que ele virou sócio na empresa, e assim foi progredindo. Então, por que eu falo que o que eu sou hoje e o que eu conquistei hoje eu devo à musculação? Porque ali eu fui criando disciplina, né? Fui criando consistência, fui levando isso para outros campos. Foi uma coisa que eu gostava de estudar, eu tive facilidade em aprender, por exemplo, o corpo humano, coisas que eu precisava para depois mudar os meus alunos, meus clientes, né? Trabalhar com os problemas deles que eles me traziam, né? E com isso que era um hobby, depois virou trabalho. E eu digo que hoje eu nem trabalho, né? Sabe? Eu ajudo as pessoas. Quando tu faz uma coisa que tu gosta, né? Tu nem trabalha, né?
eu acredito que vocês que fazem o que gostam, vocês não trabalham. E só que para vocês chegarem nesse nível de fazer o que gosta e ser remunerado, leva tempo, leva tempo. E se vocês desistirem ali no meio do caminho, vocês vão acabar sendo mais um, né? Então, tem que seguir sempre no foco. Pode demorar o tempo que for, mas hoje até eu respondi um primo meu, me mandou um vídeo. Eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui, porque está no meu celular está virado aqui. Mas eu posso mandar para a Jéssica para ela colocar lá naquele grupo. E eu respondi assim para o meu primo. É sobre um cara das Olimpíadas, que na primeira Olimpíada que ele foi lá com 16 anos, se eu não me engano, ele ficou em 7º lugar lá na modalidade que ele competiu. Na segunda vez que ele foi nas Olimpíadas, 4 anos depois, ele ganhou medalha de bronze. E na terceira vez, não, 8 anos depois, ele ganhou medalha de bronze. E 12 anos depois, ele ganhou medalha de ouro. Não sei se vocês já viram isso, mas 12 anos depois, sabe? E aí a gente fica pensando, meu Deus, 12 anos é muito tempo. 12 anos vai passar de qualquer forma, sabe? Eu comecei nessa área em 2014, hoje a gente está em 2024. Eu não imaginava que que eu ia estar dessa forma, mas eu sabia que eu ia evoluir. Eu sempre tive claro que eu queria evoluir, sabe? A curiosidade foi me levando a sempre um degrau a mais, né? Um degrau para frente. Então, sejam curiosos, né? Sejam eternos curiosos para aprender. O conhecimento não tem limite e o conhecimento pode levar vocês a qualquer lugar, né? Então, pessoas que vocês idolatram, que vocês têm como expert, mentores, esses caras começaram do zero, né? Então, e esses caras se espelharam também em outras pessoas. E lá na frente, daqui 10, 12 anos, vocês podem ser esses caras, né? Sabe? Vocês podem ser essas referências. Então, eu não sei se eu me passei no que era o sentido. Eu trouxe aqui, ó, só para vocês terem ideia, 3 momentos da minha vida. Eu quero ver se eu vou conseguir compartilhar esse negócio aqui. Mas, enfim, Vai o tentando fato, compartilhar aí, Fernando, que eu vou falar no sentido de o quanto tu me ajudou nessa questão de ter constância nos treinos. E às vezes a gente acha que, mas o que tem a ver postar meu treino nas redes sociais? Por que eu vou compartilhar isso? Só que assim, eu sei por mim, pessoal, eu comecei também, tipo, meio que na brincadeira, vou treinar, preciso fazer exercício físico. Só que nem o Fernando falou no início, é muito importante no sentido da gente realmente ter disciplina e ter constância. E eu comparei muito isso às redes sociais, porque a gente muitas vezes começa a postar, perde frequência, depois desiste, começa de novo. E aquilo dá uma frustração na gente. Quando a gente realmente coloca isso na nossa rotina, que o Fernando falou aqui, da questão de realmente ver qual que é a nossa prioridade, se colocar em primeiro lugar, nós realmente fizemos isso. E quanto a gente não colocar e trazer isso para a nossa consciência, a gente sempre vai empurrando, né? E uma hora a gente vai ter que arrumar esse tempo, né? Para cuidar de nós. Então, por isso que é importante de realmente, assim, tirar esse tempo e ter como prioridade para cuidar da saúde, né, Fernando? isso aí, perfeito. Então, assim, ó, o Flávio Augusto, vocês devem conhecer esse cara, né? O da Wise Up, né? Acho que é da escola de inglês, né? Ele, ele é um cara que hoje ele tem ciente da questão da saúde, né? Do cuidado com a saúde, mas ele não tem um físico, digamos, por exemplo, um Pablo Marçal, né? Pablo Marçal é um cara que hoje está estourado, está com tudo, mostrando a importância do cuidado com o físico. Fez um projeto ali com o Cariani, por exemplo, né? E
Hoje, o empresário, ele tem a noção da importância que ele tem que ter desse cuidado, né? Até uns 5 anos atrás, ninguém falava do empresário ele ser voltado ao esporte, ele ser ativo. O empresário era visto um cara. Isso o próprio Flávio Augusto falou numa live. O empresário, ele era um cara que era visto como um gordinho de terno sentado atrás de uma mesa, sempre, né? Cansado, que ia aí passava o dia na empresa, e aí depois ia para casa, lá com a família, e não aguentava nem brincar direito com seus filhos. Essa era uma rotina do empresário, né? O próprio Flávio Augusto falava isso aí. Eu vi uma live onde ele falava isso. E hoje, se tu parar para olhar alta performance, os empresários todos estão indo cada vez mais para esse lado onde que tu tem que praticar alguma coisa. Tu não precisa ser um Ironman da vida ali, que nem o Pablo Marçal pegou e foi e fez, né? Ou fazer uma dieta totalmente restritiva, assim, que em 60 dias tu vai mudar o teu físico. É legal tu se testar, sabe? Eu gosto de testar coisas, sabe? Porque eu preciso saber, na verdade, para passar para os meus clientes, né? Eu, relacionado à minha área. Vocês não precisam chegar ao extremo, fazer, por exemplo, uma, uma hiperidratação, que um atleta lá, ele chega a tomar 10 litros de água num dia e depois uma desidratação que tu fica 24 horas sem tomar água para deixar a pele fininha que nem um papel, sabe? Os caras fazem isso para competição, né? Vocês não precisam chegar ao extremo assim, mas vocês precisam se permitir a sair dessa bolha, dessa zona de conforto e fazer coisas novas, coisas que vão forçar vocês a sentir novas emoções, né? Por exemplo, essa semana ali que eu falei do boxe, eu senti uma coisa que eu acho que eu nunca tinha sentido na minha vida, sabe? Foi bom mesmo, e eu já testei de tudo, né? Sabe? Eu senti uma coisa que eu já não estava mais sentindo na musculação, sabe? Eu tô aqui o dia inteiro na academia. Hoje eu treino nem treino mais para ficar bonito pelado, né? Que nem falam. Até uma época atrás era, sabe? O foco era estética. Hoje não. Hoje eu quero ser uma pessoa funcional. Eu quero funcionar 100% com tudo que eu quiser. Se eu quiser sair correr uns 5 quilômetros, eu tenho que ter pulmão, eu tenho que ter que o meu corpo, eu quero que meu corpo responda para isso. Se eu quiser nadar numa piscina quantas voltas eu quiser, eu quero ter um corpo para isso, sabe? Se eu quiser, daqui a pouco eu vou ter um filho, sabe? Que é um objetivo, né, digamos, e daqui a pouco, para mim correr com meu filho, eu tenho que estar bem. Então, meu objetivo é ter um corpo funcional. Vocês precisam ver qual que é o objetivo de vocês, né? Então, aqui eu trouxe uma foto lá no comecinho da faculdade, lá, se eu não me engano, essa foto eu acho que era lá de 2015, 2016. Eu pesava, nem sei se eu pesava 70 quilos nessa foto aqui. E do lado tá a Dani, minha noiva. Então, aqui a gente estava numa situação, eu já estava estudando para educação física, mas a genética aqui não nega, né? Do grafite 07 da minha família. Minha família tende a ser magra e a família da Dani já é o oposto. Não pode nem cheirar um pastelzinho frito que já engorda. Então a gente tem que lutar contra isso. E aí, por que que eu trago essa foto aqui? Daí tem um outro momento, e eu até deixei a data aqui ó para vocês. Dezembro de 2023, 2 meses depois que eu abri a academia. Olha a situação que eu estava. Eu me larguei totalmente, falei para vocês, eu me larguei totalmente, eu estava prestes a gastar meu réu primário com qualquer um que fosse aparecer na minha frente. Por quê? Porque eu não estava treinando, eu estava focando só em tentar administrar, apagar incêndio que estava acontecendo todo dia, tentando, sabe, tudo novidade, tudo caiu assim no meu peito. Não que eu não tive um planejamento para abrir uma empresa, né? Mas quando tu tem um planejamento,
tu minimiza vários problemas que acontecem. Porém, podem acontecer várias outras coisas que não estavam previstas, né? Por exemplo, na minha organização financeira, sem mentir, eu tinha lá que eu ia gastar 16 mil por mês para manter a empresa. E eu cheguei um mês a ter 71 mil de conta para pagar. 71 mil em janeiro, no alto do verão, com 4 mil de conta de luz, todos os boletos de aparelhos. Eu cheguei a expandir a academia, que também já não estava na. Foi tudo acontecendo, né? Sabe? Eu digo que a Dani vai para o céu, porque ela dá uma freada um pouquinho em mim, né? Eu sou assim, ó, eu decidi hoje que eu vou fazer uma coisa, amanhã eu já estou fazendo. E depois eu falo o que eu fiz, sabe? Então, para vocês terem ideia, por que eu cheguei nesse ponto dessa foto aqui que eu estou mostrando. Em outubro eu inaugurei a academia e em novembro eu já dobrei a academia, sabe? Então, apareceu uma oportunidade, eu fui e fiz, né? Porém, eu fui sempre me deixando de lado, que nem eu falei. Eu tinha uma hora livre, eu vinha, sentava aqui, pegava um note, começava a olhar relatório, começava a traçar plano de ação para chamar cliente, plano de marketing, troquei várias ideias com a Jéssica também, sabe? Ah, então, só apagando incêndio. E cadê o meu CPF? O que adianta ficar focando no CNPJ? Eu cheguei e consultar, se eu não me engano, 10 dias depois dessa foto, achando que eu estava infartando. Eu fui consultar com uma médica que eu estava sentindo palpitação no peito, eu e a Dani. E eu nem falei nada para a Dani, só falei lá na frente da médica. E aí ela me encaminhou para fazer um exame do coração, para ver um exame de imagem. Tava tudo certo aí, eu acho que era, sei lá, o estresse, né? E aí eu decidi, em 60 dias da empresa, eu tinha treinado 3 vezes só na minha academia. Imagina, um negócio que todo profissional de educação física sonha ter um dia na vida, e aí quando tu tem, tu não aproveita, sabe? Não faz sentido. Então, para que eu vou criar um projeto, vou fazer um negócio e depois não vou aproveitar, né? Aí tu começa a rever conceitos. Então, eu que sempre falei de saúde, imagina eu infartar, sabe? Não fecha a conta. Aí eu comecei a mudar um pouquinho a visão. E tem uma terceira foto aqui aqui, ó. Não é sobre físico, né? Só para mostrar para vocês que eu quero, onde é que eu quero chegar com isso daqui. Nessas 3 fotos daqui, em que momento da vida vocês acham que psicologicamente eu estava melhor, né? Nessa aqui, eu não tinha tanto boleto para pagar nem nada, né? É faculdade, começo de namoro, então estava tranquilo, e começando a despertar a questão de romper uma bolha, né? Então, o crescimento pessoal mais e depois profissional. Sempre busquei fazer o meu melhor nos lugares que eu passei, né? E aí depois o crescimento profissional foi vindo, né? Nessa fase daqui, digamos que eu estava no meu auge, né, profissional, mas mental zero, né? A chegar a ponto de ir consultar, ver se não está tendo um problema de coração, isso aí não tem cabimento. Aí que eu digo para vocês, rotina, eu não tinha rotina, eu só estava querendo apagar incêndio. Então, aí que entra a questão do exercício físico para o controle mental. A partir do momento que eu voltei a alinhar 2 a 3 vezes por semana a treinar. Nesse físico daqui, nesse último físico aqui, eu estava treinando 6 vezes na semana, só que daí eu estava um cara atucanado. Eu estava bem fisicamente, mas era só o físico que importava. Aí também não adianta de nada. São coisas que tem que ser analisado. Faltou uma quarta foto que eu tinha que ter botado aqui. Mas, enfim, se vocês olhar meu Instagram aí, vocês vão ver, estou postando fotos sempre. Estou super bem, estou feliz. E hoje eu digo que depois que eu voltei, eu parei de ficar tentando apagar incêndio, voltei a focar
no exercício físico, fui procurar um exercício diferente, né? Sim, hoje eu sinto que eu estou estressado, eu vou dar uma caminhada, eu saio de dentro da academia, eu vou buscar um outro ar, relaxar, vou tomar um café, ou eu vou pegar e vou puxar ferro, sabe? É uma dessas três coisas que eu vou fazer. Eu saio da academia, eu vou tomar café, ou eu vou fazer exercício. E aí, deu algum problema, antes de abrir a boca para falar besteira, né? Para falar coisa desnecessária, eu faço uma dessas três coisas. E olha que o controle, para mim chegar nesse controle aí não é fácil, sabe? Eu sou um cara que eu digo que eu sofro de ansiedade. Nunca fui diagnosticado, né? Mas a gente sabe quando a gente é um ser ansiosinho, né? Eu sempre estou tentando estar lá na frente. E hoje até eu estava assistindo uma live do Paulo Musi. Paulo Musi é uma das referências no Brasil em medicina do esporte. E ele fala muito sobre questão de ansiedade, depressão. O cara parece que ele tem um CPU dentro da cabeça. O que tu perguntar para ele, ele sabe. E ele fala, né, que a ansiedade ela é uma característica onde a pessoa ela vive no futuro, né? A gente está sempre querendo viver lá no futuro. E aí isso é uma questão que é o oposto de quem está com depressão. Depressão, a pessoa que está com depressão é uma pessoa que está vivendo lá no passado, com a mentalidade no passado, e ela está sempre se julgando, pensando como tal coisa poderia ter sido diferente. Já o ansioso, ele está pensando lá na frente e com medo. E aí qual que é a importância da musculação ali dentro? A musculação, ela serve, tu chega ali, por exemplo, o homem que gosta de fazer o supino, para os homens, se pudesse, estavam fazendo peito todo dia. E as mulheres, se pudessem, perna todo dia. Fechar esse trem aqui. Então, aí, vou dar um exemplo aqui, mulherada, vocês estão agachando. Não sei que carga vocês usam no agachamento, mas 60, 70, 80 quilos num agachamento numa barra livre já é peso, né? Digamos que vocês nem pesem 80 quilos, já é 100% do peso corporal de vocês. Exercícios a partir de 100% do peso corporal já são exercícios pesados. Então, vocês estão lá. 40. Hã? Quarentinha, 40. então Aham. 40 já é peso também. Aí tu tá lá com quarentinha nas costas, Nunca tu não, agachei com 60. No mas máximo 40 mesmo. foca numa progressão aí. Amanhã tu vai lá e bota mais 5 de cada lado, já vai estar com 50 quilos aí. E Não, aí vou fazer isso. e tenta manter a mesma zona de repetição que tu está fazendo com 40. Aí tu vai progredir carga com facilidade, assim. Em 2, 3 semanas, esses 50 quilos vão estar facinho para ti. Mas onde é que eu quero chegar entre essa questão de ansiedade, né? Por que que a musculação, ela regula isso, sabe? Porque tu tá com uma barra nas costas, tu acha que tu entrar a notificação lá no teu celular, tu acha que tu vai pegar o teu celular no meio de uma série? Tu não vai, pode começar a tocar o teu celular. Se tu tá com uma carga que te desafia, é sobrevivência, né? Tu vai fazer a repetição, vai travar o negócio, aí depois tu vai ver. Então, a musculação, ela serve para regular isso, sabe? Essa questão do celular ali, notificação, eu não consigo ficar com o celular ali do lado. Quando tu consegue ter esse controle, essa disciplina de treinar certinho, se desafiar, não é qualquer coisa que te tira do foco mais. Quando tu tá fazendo a tua série pesada, tu tá fazendo tua série pesada, tu não tá pensando em qualquer outra coisa que não seja terminar tua série e travar o aparelho, porque senão tu vai se machucar, sabe? O homem tá lá fazendo com 100 quilos supino. Hoje é sexta, ontem de manhã eu bati meu recorde de novo, acho que fazia uns 3 anos que eu não fazia com 100 quilos o supino. Isso aí é peso. Eu fiz 5 repetições ontem. Quando eu estava na segunda repetição, já queria largar aquele negócio. Só que se eu largo, ele vai vir para o meu peito, né?
Então, eu tenho que fazer a repetição e travar aquele negócio, sabe? Então, isso é controle mental, né? Então, a musculação, ela ajuda muito nisso. E assim também é qualquer outra atividade que tu vai se desafiar. Se tu corre 5 quilômetros, 5 quilômetros tá fácil. Se desafia correr 6, 7, ou diminuir o tempo desses 5 quilômetros. Tu tá correndo esses 5... Eu, quando, por exemplo, eu comecei a correr quando eu estava no quartel, lá em 2012. Eu corria 13.200 em 12 minutos, era o excelente. Hoje, para os testes físicos de polícia e coisa, acho que é 2.400 em 12 minutos. E aí, pegar esse tempo que tu corre e correr essa mesma distância em menos tempo, e se desafiando. Se tu gosta de nadar, a distância que tu nada, tu tem que otimizar o tempo. Assim é todos os esportes, vários esportes ali das Olimpíadas que é por tempo. CrossFit tem muita coisa que é por tempo, né? Quem faz mais repetição em 1 minuto, lá eles botam lá no quadro, né? Quem que é o campeão e coisa, não sei se vocês já praticaram. Mas tem que se desafiar. E no momento que tu se desafia em uma coisa, tu começa a se desafiar em várias outras. E aí tu vê que tu consegue muito mais. Sabe qual foi primeira vez que me desafiei na musculação? Eu sou muito daquela, assim, ó, se alguém consegue, eu consigo também, sabe? Teve um dia, eu já treinava acho que 3 anos. E eu fazia leg com 120, 130. Eu sempre conto essa história. Cheguei na academia, que eu era estagiário, não sei se o Leandro está aqui ainda. O Leandro treina nessa academia. É a academia que eu trabalhei 5 anos. Isso, tá. Tô aqui acompanhando, cuidando das crianças, fazendo comida ao mesmo tempo. Ah, show. Isso. Leandro treina na Físicos. Eu trabalhei 5 anos na Físicos. Então, eu cresci muito lá na Físicos. Usei a academia como vitrine, né? Eu sempre falo hoje para o pessoal que está aqui dentro trabalhando na academia, para os estagiários, tudo, usem a academia como vitrine, né? Então, sempre usei o espaço que eu trabalhei como vitrine para elevar meu nome, né? Servir a empresa e crescer, né? Mas, enfim, eu estava lá naquela academia, eu ia fazer meu treino de perna, tinha uma guria fazendo legs. Primeiro exercício do meu treino era o leg. Cheguei na guria e pedi, falta muitas? Não, tô na última. E eu vi que tinha um monte de peso, falei para ela, pode deixar o peso aí então depois, né? Cara, quando eu deitei no leg, eu fui desengatar aquele leg, eu não olhei quanto peso tinha, ela tinha o dobro do que eu usava, sem mentir. Eu usava 120, ela tinha 240 no leg. E tu acha que eu tirei o peso? A guria estava agachando depois do meu lado. Eu pensei, porra, eu tenho 20 vezes mais testosterona que essa mulher no corpo, sabe? O homem tem 20 vezes mais testosterona circulante do que a mulher, por isso que o homem tem facilidade em criar tônus muscular. Eu vou fazer esse negócio aqui, eu não vou passar vergonha, né? A mulher aqui do meu lado, sabe, né? E eu fiz 10 repetições, me peidando tudo, mas eu fiz. Cara, ali eu vi que, quanto que eu tava me sabotando, sabe? Quanto que a gente se sabota, sabe? Não sei se vocês já treinaram com personal alguma vez na vida, mas quem treina sozinho, quando vai treinar com personal, fala isso, eu aguentei. Óbvio que tu vai aguentar, porque eu vou fazer tu aguentar, sabe, né? Então é assim, quando tu pega um mentor para tua área que tu quer crescer na vida, o cara, ele não vai te matar. Ele passou todo o caminho que tu vai passar. Isso eu aprendi quando eu estava no quartel. Os meus superiores, eles sabem até que ponto eles podem me levar. Então, eles não vão me matar, sabe? Eu tenho confiança, eles sabem até que ponto eles podem ir. Em março... Fernando, mas às vezes eu achava que tu ia me matar nos treinos. Gente, eu morava assim no 3º andar e não tinha elevador. Eu não conseguia, eu chegava morrendo, gente, na porta do apartamento, morrendo, mas tipo, dava resultado. E eu não morria. É isso aí, tava com coxa, glúteo, tudo encaixadinho. Mas assim, ó, em março eu fui fazer um curso
E a última atividade desse curso era para ser uma banheira de gelo. E o cara não fez uma banheira de gelo. O cara era mais louco do que eu e o Batman e não sei mais quantos juntos. O cara esvaziou metade da piscina dele e mandou vir 3.000 quilos de gelo. E aí não estava bom, mandou dobrar. No final das contas, colocaram 7.000 quilos, 7 toneladas de gelo dentro da piscina. Esvaziaram a piscina mais do que a metade e completaram tudo de gelo. E fizeram nós entrar lá dentro daquilo. E os caras têm curso disso e tal. Eles fazem essa atividade no mundo inteiro, sabe? Final das contas, eles não falaram quanto tempo nós ia ficar lá dentro. Tem toda uma preparação, toda uma atividade fora que tu tem que fazer, mental, depois tu entra dentro do gelo, tu tem que ficar indo em círculos, todo mundo era tipo uma corrente humana, sabe? Senão tu congela mesmo, né? Tá, tu fica em movimento ali, a gente ficou 15 minutos dentro do gelo, sabe? Se tu não aguenta ficar 2 minutos num chuveiro com água fria, a gente ficou 15 minutos. E eu tinha claro, eu só tinha claro isso. Os caras sabem o que estão fazendo, né? Então, o mentor, ele sabe o que está fazendo com vocês, né? A gente espera que sabe. Mas, enfim, o cara, ele já trilhou o caminho, ele vai conduzir vocês, vai encurtar o caminho para vocês, e aí não tem volta, né? Então, a gente tem a principal função do mentor é tirar vocês da zona de conforto, é fazer vocês alcançarem o que vocês nunca alcançaram. Resultados financeiros, resultados... O que vocês querem, vocês conseguem alcançar, né? Mas vocês precisam romper essa barreira, né? Se desafiar e seguir adiante. Assim é com o exercício, né? Vocês têm que se permitir romper a barreira. Viu, Fernando, já que tu puxou essa história aí da piscina de gelo, comenta aí pro pessoal a importância de tomar banho gelado, sabe? Tem muita gente que... Não sei se vocês têm dúvidas sobre isso aí, pessoal, querem que o Fernando explique, mas eu acho que é importante essa questão de realmente se ativar, né? De tu fazer coisas, sair do normal, sair da tua zona de conforto para tu se desafiar e conseguir resultados, né? Assim, ó, é comprovado, no córtex pré-frontal tem um lugarzinho ali que é o mesmo, como é que eu vou falar? Onde a gente controla os nossos impulsos, é o mesmo lugar que é a mesma região aqui no córtex frontal, ali no cérebro, tem uma regiãozinha que todo o medo e também a sensação de prazer tá na mesma região, né? Então, tipo, aquela questão das coisas ruins e das coisas boas ao mesmo tempo, tá tudo na mesma região, tá tudo... e o que estimula isso? Por exemplo, eu vou saltar de paraquedas, sabe? O medo, o medo e a sensação de bem-estar é tudo ativado do mesmo jeito. Então, tu entrou debaixo de um chuveiro com água gelada, sabe? Primeiro tu fica com raiva, tu fica puto com o negócio, mas depois essa mesma região, tu começa a ativar de uma forma diferente, né? E aí tu começa a sentir poder, né? Digamos, sabe? Sensação de bem-estar. E daí tu vê que isso não era nada, sabe? Tu passou, então o que não sempre falam que o que não mata fortalece, né? Então tu sai mais forte do negócio. E depois não é qualquer coisa que te assusta, né? Quando tu se desafia, tu se permite passar por uma situação que desafiadora, né? Que não é uma coisa que tu tá acostumado a fazer no teu dia a dia, né? Quando tu passa isso a primeira vez, primeiro tu acha que tu vai morrer. Depois que tu passou ali, tu viu que nem foi tão ruim, nem doeu tanto, né? Sabe? Deu um medinho ali, isso e aquilo, mas não foi tão ruim, sabe? Até que foi tranquilo, eu vou fazer de novo esse negócio, né? Ano passado, no verão, lá em Balneário,
tava lá os caras lá com aqueles parapente, né? Sabe, aqueles negócios voando. E eu falei para minha namorada, nas próximas férias eu vou fazer esse negócio, né? E acho que o cara escutou ali, um dos instrutores, e já veio para cima de mim. Vamos lá. Último voo do dia, vamos aproveitar. E eu olhei assim para ela e falei, será? Dela, tu é louco? Não vai, não sei o quê. Deu, eu vou nesse negócio aqui, sabe? Não que eu não tenha medo de altura, né? Sabe? Só que daí eu fui nesse negócio, daí ninguém me segura mais, sabe? No dia seguinte, não, foi no dia anterior, eu fui no Beto Carreiro, né? E daí tem aquele elevador lá que cai, sabe? Aí eu fui naquele negócio lá, eu pensei, meu, agora eu aguentei esse negócio, eu faço qualquer coisa, né, sabe? Então, assim, é os desafios da vida, né? Que nem eu falei ali em janeiro, cara, isso era conta para o ano inteiro, né? Como pessoa física que eu tinha, nunca que eu ia imaginar na vida que eu ia passar o que eu tinha de despesas financeiras para um ano inteiro, eu tendo um mês para pagar, sabe? E eu passei isso aí, então não é qualquer coisa que me afeta hoje, né? Então eu sei que eu tenho, virou um mês ali, eu tenho um monte de boleto para pagar, para manter, só para manter a empresa de pé, porém eu já vou com a cabeça um pouco mais tranquila, eu já traço estratégias, eu já sei o que dá certo, o que não dá certo, já vou melhorar, sabe? Então não é mais qualquer coisa que me aflige, né? Então assim é na vida. Tudo começou com 140 quilos lá no leg a mais. Alguém quer pedir alguma coisa, colocar alguma vivência aí para mim poder ajudar? Pode se abrir aí no que a gente puder, né? Você falou isso dessa sensação que você se põe em desafio, né, que seja uma água gelada ali no começo ativa de uma forma diferente, dá raiva, mas depois vem essa sensação de poder. Eu acho que essa parte dessa sensação de poder, tipo assim: "Nossa, eu posso tudo". É a coisa mais, assim, que me desperta, sabe, esse negócio de se colocar no desafio intencionalmente, né, para o seu cérebro, ser ativado. E isso da atividade física que você fez ali na academia, é um ponto que até nessa aula agora tá me gerando isso. Isso que você falou: aumenta 5 quilos agora de cada lado". E tipo, eu estava precisando, porque eu tô muito na zona de conforto. Não, tem que se desafiar, sabe? Eu vou ser sincero, o que eu mais faço hoje é passar treino de perna, sabe? E, cara, eu não morro de amores por treinar perna, sabe? Eu treino porque eu preciso passar isso para a mulherada, sabe? E eu cheguei num ponto, quando eu entrei nessa área, eu só queria saber de fazer supino. Eu gostava de supino, é o que os homens gostam. Mas chega um momento que tu começa a experimentar outras coisas, assim, ó. Cara, comecei a treinar mais costas, aí eu comecei a entender por que que a minha postura, eu sempre era um cara assim, ó, tudo torto, né? Aí eu comecei a entender que eu precisava fortalecer mais as costas, alongar mais o peito, encaixar mais a postura. E aí eu comecei a estudar mais sobre treino. Isso quando eu nem pensava em fazer educação física. E aí que eu comecei a dar resultado esse negócio aqui. E aí eu comecei a estudar mais e aí eu fui e me matriculei, né, no curso de educação física. Minha mãe já também estava achando que eu acho que ia virar vagabundo, né? Saí do quartel, só para vocês terem ideia, né? Eu sou aqui do interior de uma cidadezinha de 15 mil habitantes, né? Santo Cristo é o nome. E eu, eu estudei num seminário, no ensino médio, fiz magistério, saí do seminário, eu peguei quartel, né? Daí caí fora do seminário, peguei quartel, foi um ano ali, sonho do meu pai primeiro baque para meus pais, por exemplo, foi, meu, ele saiu do seminário, era o sonho, acho que dos meus pais, eu continuar lá dentro daquele negócio, né? Ali eu criei bastante disciplina, né? Rotina, tudo certinho. Aí, saí do seminário, foi um baque para meus pais, mas eu caí no quartel, né? E aí meu pai já, "Mas vai virar sargento, né? Isso e aquilo, né?" E aí eu fiz curso de cabo, fiz tudo aquelas coisas lá dentro, sabe?
fui bem, mas não era isso que eu me identificava. Eu gostava, cara, eu era pago para correr, fazer flexão, fazer barra, fazer abdominal, eu era pago para isso. Dentro do expediente, a gente tem que fazer isso, né? O exercício físico, e ainda tem as provas do TAF, três por ano, se eu não me engano. Eu tinha uns colegas preguiçosos que não aguentavam correr 1.500 metros em 12 minutos. A gente tinha que levar a pulseira, né? E aí, quando tocava a sirene, tu tinha que largar essa pulseira dentro de um cano. A cada 500 metros tinha um cano, se eu não me engano, cada 300 metros. E aí, essa pulseira com o teu número de soldado ali, né? O teu número do teu esquadrão. Eu levava pulseira de vários caras, ganhava coca para isso. Eu fazia os 13.200 e uns caras que não aguentavam nada estavam depois aparecendo lá nos 13.200. Então, não, enfim, saí do quartel, aí mais um baque para meus pais, né? Por que que eu digo que eles já estavam desesperados que o que que eu ia fazer da vida, né? Eu saí do seminário, saí do quartel, e eu podia ter ficado no quartel. Eu não tinha nenhuma infração disciplinar, saí com aquele certificado que eles falam lá de honra ao mérito, e meu pai já desesperado, minha mãe, e aí vai fazer o quê? Uma semana depois fui trabalhar numa fábrica de móveis. E achei legal, né? Mas, tipo, sabe aquela coisa, sabe? Tu tá num negócio, mas que não tem nada a ver contigo, assim, sabe? Cara, até eu tive a oportunidade de fazer designer de móveis, sabe, né? E daí, tipo, os caras lá queriam e tal, mas não tinha nada a ver comigo. E aí eu tinha aquela questão, eu gostava de correr, eu fazia barra, isso era bom, isso era natural para mim, sabe, né? Eu tirava o excelente em tudo isso e isso era uma coisa natural. E aí eu falei, e a minha mãe, ela só queria que eu fizesse ensino superior, né? Eles são do interior, eles não tiveram aquela oportunidade de estudo, né? Por exemplo, eu tinha que fazer uma faculdade, né? Então, não interessa o que que eu fosse fazer. Graças a Deus, eles nunca opinaram, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eles só queriam que eu estudasse. Então, eu consegui identificar o que eu gostava já cedo e fazer, né? A educação física ainda tem a divisão entre licenciatura e bacharel. A sorte que eu fiz magistério no ensino médio e eu vi que o ambiente escolar não era para mim, sabe? Não que não fosse, né? Eu gostava de educação infantil, mas aquelas criancinhas, quando começam a crescer, meu Deus do céu. Então, eu já tinha claro que isso não era para mim, né? E aí eu já cheguei direto, educação física para trabalhar em academia, bacharel, né? Quando eu fiz o vestibular, a minha matrícula lá na faculdade, bacharel. E ali só foi. Eu sempre fui um eterno curioso pelo corpo humano. Desde pequeno, eu lembro no colégio, eu queria entender por que que eu tinha uns coleguinhas mais altos, outros mais baixos, quando eu ficava parado em fileira, assim, sabe? Eu lembro isso na primeira série, eu queria entender por quê, sabe? Por que que não era tudo igualzinho, sabe? E eu acho que foi ali que foi indo, né? E hoje a gente tá aqui. Então, por isso que eu digo que eu devo tudo à musculação. A musculação, ela salva vidas, salva família, salva casamento, salva, sabe? Porque tu cria uma disciplina, tu começa a se olhar no espelho, tu começa a, pá, que tá ficando legal o negócio. Só que aí pode parecer besteira, só que aí tu começa a melhorar a tua autoestima, quando tu tem uma autoestima saudável, não digo assim que tu vai sair se achando, sei lá, eu vou tá me achando, quem que eu vou falar agora? O virei o Renato Cariani da vida aí que vocês conhecem, não? Não é assim, né? Ou vocês aí, mulherada, se comparando com alguém, com a Gisele Bündchen, não é isso aí, sabe? Mas tipo, subiu a autoestima, eu tenho capacidade de olhar para as coisas de uma forma diferente do que uma pessoa que está com a autoestima afetada, abalada. E isso a partir de uma coisa simples. Coisa mais barata que existe é o investimento em si. Pagar 100 pila ali, a maioria das academias é 100 pila uma matrícula, uma mensalidade. Vai num rodízio de pizza, tu não passa, tu e teu marido ali, o casal ali, tu não passa com menos de 200 pila num rodízio de pizza. E é para ir uma noite só ali, sabe?
uma experiênciazinha. Na academia, tu paga 100 pila para ir no mês inteiro, né? Digamos, um exemplo, sabe? Então, não tem. Hoje tinha uma pessoa ali que mandou no WhatsApp da academia que não tinha tempo, que não sei o quê, que ela trabalha o dia inteiro e faz faculdade de noite. Meu, essa é a realidade do brasileiro, cara. Quem não tem tempo para... Eu falei para ela, eu não acredito que tu falou isso para mim. Falei bem assim para ela. Tu tem meia hora, tu não consegue direcionar meia hora por dia para cuidar de ti? Ah, mas é que daí eu vou me cansar demais, a mulher falou assim, sabe? Daí eu falei, olha, eu falei bastante para ela, mas tipo, de forma educada ainda, porque ela me procurou e tal, e eu falei, assim, ó, tu me procurou 2 meses atrás para isso, para isso, para isso. Cadê isso que tu queria? Não é mais prioridade para ti? Sabe? Eu trabalhei com as objeções dela, né? Tipo, eu não só para a questão de venda, mas assim, ó, tentar entrar na mente dela para ver se era mesmo isso que ela queria ou se era uma coisa, sei lá, né? Então, realmente tem que ver se é isso que vocês querem, sabe? E, sabe, botar na cabeça, botar no papel e com tudo, né? Sabe? O que vocês colocar na cabeça, vocês têm que fazer, sabe? Não pode ser ótimo em iniciar a tarefa e também ser ótimo em não finalizar, sabe? Tem que ser um ótimo. Me fugiu a palavra certa, né? Tem as pessoas que são ótimas em. Esses dias um palestrante falou ainda. Tem as pessoas que são ótimas em. Me fugiu o negócio. Que não termina nada que começa, né? Sabe? Deixa tudo pela metade. Não pode ser isso aí. Acabativa, isso aí, sabe? Tem as pessoas que elas não conseguem organizar isso aí, sabe? É complicado. Então, não digo que eu faço tudo 100% que eu me proponho, né? Mas a gente precisa botar ali, né? Tipo, por que que no colégio tu tem que tirar uma nota 6, uma nota 7 para passar de ano, e aí tu quer fazer uma coisa para progredir na tua vida e tu não consegue fazer 60, 70% dessa coisa? Hoje eu estava assistindo um vídeo no YouTube e do Muzi. Eu gosto de olhar bastante conteúdo desse cara aí. Esse cara é bem cabeça. Realmente, eu acho que ele tem 5 especializações, se eu não me engano. Residências médicas, sabe? E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Cara, a pessoa fala que não consegue, que não tem tempo para ler, sabe? Ele falou, ó, tu não tem tempo para ler 3 páginas por dia, sabe? Cara, pega e separa 3 páginas por dia. Isso, em um ano, são mais de 900 páginas, sabe? Quantos livros que tu leu em um ano, sabe? Se tu lê 3 páginas por dia, pegar o livro aqui, ó, 3 paginazinhas. Eu que sou ansioso, eu tenho que ler um capítulo, sabe? Eu não consigo quebrar as coisas no meio, eu tenho que ler um capítulo. Depois eu guardo ali, pego o outro, eu tô lendo 5 livros ao mesmo tempo. Eu enjoo de um, eu pego o outro. Eu enjoo de um, pego o outro. Outro dia eu começo de novo, mas tô lendo, sabe? Mas tem que dar um jeito. Cara, isso me chamou muita atenção. 3 páginas por dia. Em um ano são mais de 900 páginas. O Maurício Anchieta, que é um dos meus mentores, ele fala que a média do brasileiro, se eu não me engano, acho que não lê 15 páginas em um ano. Alguma coisa assim, se alguém já ouviu o que ele falou ali. Sabe, caramba, a média é muito baixa. A média para qualquer coisa é baixa. E tá cada vez mais baixa, se tu parar para olhar. Tá muito fácil de tu se destacar. É só tu pegar, cara, eu sou expert em tráfego pago, eu sou expert em não sei quais que são as expertises de vocês aqui, sabe? Cara, pega, se aprofunda um pouquinho mais e mostra, né? A nossa missão é servir. Então, sirva ao próximo com o que de melhor tu sabe fazer, né? Mostra.
E aí não tem erro. O mundo, a energia vai girar de volta para ti sem tu esperar nada em troca, sabe? De algum jeito, o tempo que eu falei lá no começo, né? O tempo vai fechar a conta. Eu estava falando, né? Que eu falei e não finalizei antes. Eu tinha falado, meu primo mandou aquele vídeo lá do cara das Olimpíadas e eu falei para ele, o tempo ele não tem falha. O tempo ele bota cada rei no seu trono e cada palhaço no seu circo. É isso aí, sabe? É bem isso aí. O tempo bota cada rei no seu trono e cada palhaço no seu circo. Então, a pessoa fala que faz as coisas, mas passou 10 anos, não fez nada, tá do mesmo jeito, sabe? Então, é um palhaço que foi colocado no circo. E agora tu que está fazendo realmente, tu não precisa nem falar que tu está fazendo. O tempo vai te colocar lá no teu trono. Mas tu tem que se permitir a ter essa disciplina, criar essa rotina, colocar no papel e fazer todo dia a mesma coisa. Eu já analisei vários caras especialistas na minha área. Por que que tem uns caras lá que tem 200 mil seguidores, tem cara que não tem nada de seguidor, sabe? Por que que tem uns que chamam muita atenção, outros que não chamam nada de atenção? Porque esses caras ali, sabe? Os caras que hoje estão lá no topo, sabe? Cada um com a sua especialidade. Eles fazem todo dia a mesma coisa. Todo dia. Eles não seguem nenhuma modinha. É do jeito deles. Todo dia, café da manhã, todo dia, cara, quem tenha seus princípios e valores bem definidos, né, e mostra isso, sabe, as pessoas se identificam. E aí é um caminho sem volta, né? Todo dia tu mostra que tu, que tu tem princípios e valores, né, bem certinhos, bem definidos e que tu não se corrompe por qualquer coisa, já era. Tu mostra que tu é uma pessoa diferenciada só por isso, sabe? Então, eu acho que seria mais ou menos isso que eu teria para falar para vocês. Acho que eu tomei um pouquinho mais do tempo que eu estava prevendo. Eu acho que a Carol, antes levantou a mão, quer falar, Carol? Ou se mais alguém aí quer fazer alguma pergunta? Quero fazer uma pergunta. Oi, Fernando, tudo bem? Oi, tudo? Fernando, você mais ou menos respondeu há pouco o que eu iria perguntar, mas assim, ó, eu sempre fui na academia há muitos anos e faz mais ou menos 1 ano e meio por aí que eu parei totalmente, né? E quero voltar. Mais ou menos assim, claro que isso depende de pessoa para pessoa, né? Mas uma retomada boa, assim, vai de uns 4 a uns 6 meses, 8 meses. Como é que funciona essa retomada? Já que se tem a memória muscular, todas essas coisas assim. Explica um pouquinho, se tu pode. Claro. Assim, ó, a tua retomada vai ser mais rápido do que quem nunca treinou, né? Quem nunca treinou, por exemplo, essa semana eu atendi um aluno que nunca treinou. E ele, no dia seguinte, eu fiz um treino leve, sabe? Um treino para criança, sério mesmo. Eu atendi e outro dia ele não estava aguentando de dor. Tomou, eu falei para ele, cara, toma, não é certo. Eu tinha explicado para ele, ó, tenta ficar o máximo que tu pode, porque a dor é um processo inflamatório que tá sendo gerado ali, mas que vai te deixar mais forte, vai reconstruir tuas fibras, tudo mais, toda aquela questão fisiológica, eu expliquei para ele. Mas se tu não tá aguentando mais nem mexer os braços, toma uma coisa para dor, não tem problema nenhum, sabe? Falei para ele. Então, agora tu que já tem essa consciência, essa memória muscular, só tem que cuidar para não se empolgar demais, né? Tu vai querer voltar com tudo, vai querer chegar lá, fazer um leg day e a 7 dias andando que nem um robozinho, né? Que não consegue nem dobrar o joelho direito, assim, ó, meio retinho, né? Então tem que cuidar. Eu falo sempre para quem tá parado, que nem eu já cheguei a treinar 6, 7 dias da semana direto por um tempo. E depois eu fui reduzindo essa rotina. Hoje, para mim, treinar 6 vezes na semana é impossível, sabe? Nem que eu quisesse. Então, 2 a 3 vezes na semana para começar no primeiro mês.
tá ótimo. Tu vai ter ótimos resultados com pouco estímulo, sabe? Dividir a tua semana, por exemplo, começa na segunda e na quinta. Tu vai ter terça e quarta de intervalo para a tua musculatura se recuperar. Tem gente que quer começar na semana já com treino A, B, C, D, E, F, sabe? Isso não existe, sabe? Começa com um treino A, B, tá ótimo, tu vai ter muito resultado já. E aí tu vai ter que controlar a tua alimentação. Se tu tiver um aporte de nutrientes certinho, bastante proteína, teu corpo vai se recuperar mais rápido ainda. O problema hoje é que as pessoas querem começar com tudo e no final das contas não cuidam a comida, por exemplo. Tu vem na academia, tu dá um estímulo. Esse estímulo no teu corpo, por exemplo, para a tua recuperação, tem que ter nutriente da forma certa, senão teu corpo tu deu um estímulo ali, gastou energia. Quem quer emagrecer até emagrece um pouquinho, porque queimou caloria, mas agora se tu quer ganhar massa muscular, quer ganhar um volume de coxa, de glúteo, por exemplo, se não tiver proteína, não vai crescer, né? Então tem que ter um aporte de proteína certinho para tua musculatura se recuperar, ficar mais forte, e assim tu conseguir, por exemplo, progredir carga. Então começa com 2 vezes na semana, daqui a pouco tu viu que tua recuperação tá rápida. Aí tu passa para, por exemplo, segunda, quarta e sexta, segunda, quinta, ou segunda, quinta e sábado. Eu gosto de fazer divisões assim, que dê um dia de folga no meio, para fazer um cardio, por exemplo. Então, daí todo dia tu vai estar estimulando teu corpo de alguma forma, vai estar queimando caloria. O cardio, ele é ótimo para essa questão da recuperação muscular, porque tu tá oxigenando, tu tá levando sangue para todo o teu corpo. Por exemplo, as pernas. Tu tá morrendo de dor nas pernas. A melhor coisa para passar dor na perna é tu fazer caminhada. Caminhada, esteira, bicicleta bem levinho, porque tu tá circulando sangue nessa região, nessa musculatura que tá doendo, essa circulação de sangue, o sangue é rico em nutrientes. Esses nutrientes, eles vão ser levados de uma forma mais rápida para onde tem que ser recuperado. E aí essa dor passa. Os atletas fazem cardio até quando eles estão naquela fase de off-season, que fala que é a fase de engorda, né? Tipo, os caras têm que ganhar um monte de peso. Até nessa fase, os caras fazem 20, 30 minutos de esteira todo dia, num ritmo olhando vitrine, assim, sabe? Só para estar estimulando o cardio. Cardio, eu digo, ter essa circulação sanguínea, né? E também para estar estimulando cardio respiratório, para eles não estar ofegante, porque o aumento de peso te deixa mais ofegante, te deixa menos resistente, tu vai subir 2, 3 lances de escada, tu tá aqui, ó, com o risco de infartar, porque tu não tá com o cardio preparado, né? Então, seria mais ou menos dessa forma. Legal, Fernando. Consequentemente que eu parei de treinar e tal, engordei uns quantos quilos, então agora é uma retomada primeiro de emagrecer, né, para depois começar, como a gente fala, a hipertrofia, né? Isso, mas bem pra frente. Mas é isso, então. Tá. Mas o processo é bem legal, porque o processo de hipertrofia ele acontece até nesse momento que tu tá querendo emagrecer. Hoje eu fiz a avaliação de uma aluna da academia e na balança ela estava com 300 gramas a mais do que na avaliação anterior. Porém, ela perdeu 1 quilo de gordura e ganhou 1,300 de músculo. Ali que fechou aqueles 300 gramas a mais. Na balança ela estava já assustada, mas eu mostrei para ela. Ela ganhou massa muscular no momento que ela está querendo definir, que ela está querendo emagrecer. E essa massa muscular deu 3 centímetros a mais de glúteo e 2 de coxa. Tava ali. Ótimo. E é legal isso, sabe? Nesse momento, por isso que eu digo, não se preocupar muito com balança, quem está procurando estética. Tem que fazer avaliação física para ver o que é esse teu peso, né? Pegar e desfragmentar isso e olhar, né? Estou com 70 quilos, mas o que é esses 70 quilos? Quanto é de músculo, quanto que é de gordura, né? E aí, traçar um objetivo.
para 2, 3 meses. E aí faz outra avaliação. Fez a avaliação ali, cheguei com 70 quilos de novo. Não deu resultado. Mas espera aí, vamos passar o adipômetro e ver como é que tá a tua pele. Afinou a pele, tu perdeu gordura, né? Tá com o mesmo peso. Então, perdeu gordura. Afinou a pele, já perdeu gordura. Em consequência, vou passar 1 metro ali, vou jogar no sistema, ganhou massa muscular. E massa muscular é vida, né? Se tu pegar, digamos, aqui estava uma época com um surto de dengue, né? E quanto mais massa muscular tu tiver, menos tu vai sofrer. Pegou dengue, pegou covid, alguma coisa assim, tu vai emagrecer, porque essas questões ali, elas degradam o corpo, né? Primeira coisa que se vai é a massa muscular, não é a gordura, né? E aí, quanto mais massa muscular tu tiver, menos tu vai sofrer nesse processo, né, de doença. Uma pessoa num processo de câncer, quanto mais massa muscular ela tiver, menos ela vai sofrer, mais ela vai estar resistente, mais fácil vai ser dela dar a volta por cima, né, nesse momento, né, difícil. Fernando, a Larissa colocou aqui uma pergunta, ó. Falando em musculação, você indica treinar menos? Por exemplo, treinar 4 vezes na semana ao invés de 6 ou 7? Porém, com um treino mais completo e com mais carga? Ou isso não importa muito? É melhor manter a rotina de treino todos os dias para ter mais disciplina? Assim, ó, musculação, né, digamos, seria para trabalhar tua massa muscular. Eu digo até para a mentalidade, vale muito a pena tu treinar menos dias e tirar 2, 3 dias para ficar um off, digamos. Daí, a Jéssica, eu falei, tá lá no treino dela, cardio à beira-mar. Ela mora na praia, vai fazer cardio na praia, não cardio na esteira da academia, né, digamos. Isso aí é qualidade de vida, sabe? Nesses momentos que vai vir o flow ali de ideias, sabe? Que vai surgir algum projeto, alguma coisa legal para tua vida, algo que tu não tá conseguindo pensar lá no trabalho, mas fora do trabalho vai vir, né? Na academia também tem muitas pessoas que eu vejo que vêm de segunda a sexta na academia e não tem o resultado de outras pessoas que vêm segunda, quarta e sexta. Essas pessoas que vêm menos vezes, muitas vezes elas acabam tendo mais consciência do que elas precisam do que aquelas pessoas que vêm todo dia e fazem as coisas pela meia boca. Ficam com o celular ali no aparelho, sabe? Não se exigem ao máximo. Então, as pessoas que vêm menos, elas sabem que é aqueles dias que elas têm que vir e elas não podem falhar naqueles dias, e elas aproveitam muito mais aquele momento, dão muito mais valor. Tem gente que treina meia hora, 40 minutos nessas três vezes na semana, também tem muito mais resultado do que algumas pessoas que ficam 1 hora e meia na academia. Não adianta ficar 1 hora e meia na academia se meia hora dessa 1 hora e meia foi de celular, resolvendo algum problema no teu trabalho, digamos. Nem que não seja só rede social, mas semana passada, vou dar um exemplo aí, as coisas vêm vindo aí conforme minha rotina, mas semana passada eu dei um mijaço numa aluna aí, mas assim, que ela nem viu da onde que veio o negócio, rodopiou a cabeça dela, eu acho. Mas eu cheguei, cara, ela ficou 20 minutos no celular, numa ligação, até que começou o nosso treino. E eu ali só olhando, assim, eu ficava sapateando pela academia para lá e para cá, para lá e para cá. Cara, eu peguei enquanto que ela estava no celular, abri o sistema, olhei as frequências dela que ela passou na catraca nos 2 últimos meses e estava com o relatório pronto quando ela terminou essa ligação dela. Imagina como é que foi a nossa conversa. Botei os pingos no i e falei, tu lembra o que tu falou quando tu me procurou? Bem assim eu falo, sabe? Quando tu me procurou, tu queria isso, isso e isso. E é ainda isso que tu quer? Porque nos 2 últimos meses, tu não teve nenhum resultado. Peguei e falei, sabe? Nos 2 últimos meses, tu entra na academia, tu tá só nesse celular aqui, sabe? Se tu falou para mim que tu quer melhorar o teu físico, por que que tu não se proporciona 1 hora, 2 vezes na semana tu vem comigo
eu tenho reservado para te atender, e nessas 2 horas na semana, tu ainda está querendo fazer outras coisas? Antes de pensar no CNPJ, pensar em outras coisas, cadê o teu pensamento em ti, no teu CPF, sabe, né? Tu passa, e aí eu puxei várias coisas, sabe? Eu pedi quantos anos tu trabalha nessa empresa que tu trabalha? Ela trabalha para uma outra empresa, ela é vendedora externa, 8 anos. Aí eu falei, e tu tá como tu queria estar nesses 8 anos? Peguei e puxei, sabe, né? Tipo, puxei lá no fundo da alma dela, assim, ó. 8 anos tu trabalha numa empresa e tu tá como tu queria estar, sabe? Tu tá só trabalhando no sonho dos outros. Tu tá tucanada só batendo meta para os outros. E cuidar de ti nada, sabe? Faz 2 meses que eu tô aqui, reservando horário para ti e nada, sabe? Tu tem que ter uma coisa, a partir assim, nesse momento, ou eu perco o aluno, ou eu ganho, né? Mas eu sou sincero, sabe? Tipo, na verdade, eu não perco, né? Tipo, ou a pessoa, ela decide e faz o que tem que ser feito, né? Ou ela vai seguir a vida dela do mesmo jeito. Entra ano, sai ano. Entra ano, sai ano. E quem passa pela vida dela, o outro que é o errado. O outro que é o problema. Nunca é ela, sabe? Eu tenho pavor disso aí, sabe? Então, se tu quer ter resultado numa coisa, aquilo que tu se programou para fazer, tu vai ter que fazer, sabe? Se tu se programou 2 vezes na semana cuidar de ti, cara, cuida de ti, sabe? Por isso que tem pessoas que em 3 meses têm resultado e que outras pessoas em 1 ano, 2 anos não têm. Porque essas pessoas nesses 3 meses estão fazendo o que tem que ser feito, sabe? Seja no estudar, seja passar em um concurso, seja resultado estético na academia, né, sabe? Não tem nenhuma receita de bolo milagrosa, sabe? Tem que fazer o que tem que ser feito, sabe? Hoje eu vi um vídeo do Paulo Vieira, era um vídeo do Paulo Vieira, era uma live do Paulo Vieira e do Guto Galamba. O Guto Galamba é um cara fodão do emagrecimento. E o Guto Galamba, ele fala na lata o que ele quiser, o que ele pensa, ele não tem nenhum filtro. E o Paulo Vieira também, sabe? E aí, eu participei de um congresso de venda e o Paulo Vieira falou assim, na minha frente ali. A Jéssica estava nessa palestra do Paulo Vieira. E hoje, nessa live, o Paulo Vieira falou a mesma coisa que ele faz nas palestras dele. Ele pega, amiguinho, ele fala assim, sabe? Eu quero que cada um bote a mão na cabeça. Ele fala assim, e agora desce a mão em direção à barriga. E aí, eu quero que tu pega e aperta isso daqui. E aperta, e sente como é que tá essa barriga. E olha para a barriga do teu amigo do lado. E aí ele fala assim, ó, tá vendo essa barriga? Essa barriga é a barriga que tu merece. Cada um tem a barriga que merece. Ele falou, sabe? E dói, né? Mas é a verdade, sabe? Se hoje eu tenho a barriga que eu tenho, é a barriga que eu mereço, sabe? Eu não estou me puxando o suficiente, né? Vai chegar um momento que eu vou estar lá com o abdômen trincado. E eu sou merecedor disso, porque eu fiz o que eu tenho que fazer, sabe? Não tem por que eu ficar com vitimismo, com mimimi, isso e aquilo, sabe? Cara, quem fica nesse mundinho, eu digo sempre, sabe? É uma pena que o mertiolate parou de arder, porque naquela época as coisas pareciam que funcionavam um pouquinho melhor. mas enfim, sabe? Eu acho que quem não fica no mundo do vitimismo e faz acontecer, o tempo retribui, né? Cedo ou tarde, o tempo retribui. Show, Fernanda. Aqui tem mais uma pergunta que a Letícia colocou. Fernanda, a alimentação influencia muito nos resultados? Tem alguma dica sobre como diminuir o doce? Assim, ó, o doce, sabe que aquilo que eu estava falando ali do córtex frontal, o doce ele também é estimulado nessa região ali, nessa mesma região que é a região do prazer, né? Então, o doce, tipo, que nem o Guto Galamba, essa semana eu vi, ele falou, tá com vontade de comer doce? Come o doce, né? Mas
tu tem que ter consciência da quantidade desse doce que tu tá comendo. Um dos piores erros, eu fiz um ano de faculdade de nutrição, tranquei e agora eu tô voltando, né? Eu tô voltando com tudo para esse trem aí. E daí eu tô olhando algumas coisinhas aí, estudando também. E um dos maiores erros é tu se privar das coisas, né? Sabe? Se tu gosta do doce, come um doce, sabe? Mas tem que comer na dose certa, sabe? Sem chegar, não vai comprar uma barra de chocolate e comer ela de uma vez, né? Sabe? Ou se tu vê que tu não consegue controlar, aí tu precisa achar uma outra forma mais saudável. Por exemplo, compra um whey, hoje tem whey de tudo que é sabor, sabe? Tem whey de beijinho, tem whey de... Cara, tem whey de tudo, whey top mesmo e não é caro, sabe? Um pacotinho de whey ali de 900 gramas, se tu usar só para fazer essas receitas quando tá com vontade de comer doce, vai te durar uns 3, 4 meses. Tem como tu fazer uns mingauzinhos assim, coloca um scoop de whey, tem várias sobremesas, né? Coloca na geladeira, não dá para querer se enganar que isso não tem caloria, né? Isso aí, às vezes, algumas receitas fitness vão ter mais caloria do que receitas normais, né? Então, tá com vontade de comer doce? Come, mas com controle, sabe? O negócio tá no controle. Tá com vontade de comer pizza? Come pizza. Eu comi pizza essa semana com a Dani. A gente vai ter um lugar ali aqui na cidade que serve em fatia, né? Então vai lá e come uma fatia e deu, né? Do negócio. Não compra uma pizza inteira, sabe? O problema é tu tá se privando do negócio e a hora que tu dá com o negócio na tua frente, tu vai com tudo, né? Sabe? Tu tá cuidando da tua alimentação, tu tem a oportunidade de ir num rodízio de pizza, tu vai comer assim até querer abrir um negocinho da tua calça aqui depois e não conseguir sair caminhando normal, né? Se tu parar para olhar um rodízio de pizza, tu fica... Rodízio, em média, começa ali pelas 8 da noite. Para olhar a hora que tu sai. Duvido que tu saia antes das 10 da noite. Meu, é muito tempo que tu passa sentado comendo, bebendo alguma coisa. Cara, um rodízio de pizza é 2, 3 mil calorias. Para tu queimar 2, 3 mil calorias é tempo, sabe? Num treino, às vezes tu queima 400, 500 calorias. Aí contabiliza quantos treinos tu precisa fazer para queimar um rodízio de pizza. Aí quando vê, tu passou uma semana para recém voltar ao normal que tu estava lá antes do rodízio de pizza. E é por isso que as pessoas não têm resultado, porque elas até cuidam a semana, chega lá no final de semana, chutam o balde, assim, ó, bem chutado, bem longe mesmo, assim. E aí chega na segunda, daí elas vão trabalhar a semana inteira para estar como elas estavam lá na sexta, antes de estragar tudo com o final de semana, né? Então tem que ser controlado o negócio. Os melhores resultados, eles vêm quando tu tem controle das tuas situações. Tudo, né, sabe? Tem estudos que falam que não existe vício em doce, que é tudo, que é meio que psicológico, a questão da decisão, sabe? Que não pode comparar. Tem gente que quer comparar o doce com cocaína, com droga, e não sei o quê. Não é o doce que faz isso, é o impulso gerado na tua consciência, no teu inconsciente, na tua memória, que faz tu tomar a decisão e ir lá comer o doce, sabe? Não é o doce que causa isso aí. Tem muito estudo que é contraditório, que não foi bem avaliado. Não sei se eu respondi a pergunta, mas enfim. Show, Fernando. Tem mais alguém aí que quer pedir alguma coisa? Aproveita. Eu deixei aqui o arroba do Fernando. Eu quero até pedir para vocês tirar uma foto aí da nossa aula, porque literalmente é só os fortes hoje, hein? Em plena sexta-feira, 10h15 passada da noite, e todo mundo aqui, ó, atento à aula do Fernando. Não, no que vocês precisarem, me chamem aí, que vou ter o maior prazer em poder ajudar, sabe? Uma das coisas que, cara, eu quase choro pensando, sabe? Mas é muito massa poder ajudar a gente que tu nunca nem viu na tua frente, né, sabe? Pessoas de tudo que é lugar. Hoje eu tenho uma aluna
que nunca me viu na minha frente, eu nem sei em que cidade que ela mora lá dos Estados Unidos, mas, cara, nunca imaginei que eu ia ter uma aluna dos Estados Unidos, sabe, né? Tipo, muito legal isso, sabe? Poder ajudar, poder fazer a diferença, né? Aí não tem. Vou tirar uma foto, então, aqui, pessoal. Abre a câmera aí de vocês, se vocês puderem. Então, todo mundo colocando aqui, ó. Letícia colocou que respondeu, vou testar as receitas com whey. A Larissa colocou, eita, que aula muito bom. A Maria, fiquei no gás. A Letícia colocou aula top. Que bom que vocês gostaram, gente. Abram aí as câmeras que eu vou tirar uma foto, então. Show! E tira uma fotinha aí também de vocês, postam nas redes sociais que vocês estavam literalmente tirando esse tempo para investir em aprender algo novo, e é importante a gente, literalmente, tudo aquilo que o Fernando colocou, né? Com certeza, às vezes, a gente até já escutou coisas assim, só que a gente não colocou na nossa rotina, né? O Leandro colocou, né? Ó, tenho que puxar nos meus treinos. E cada um sabe da importância, mas realmente, às vezes, é uma aula assim que a gente vai dar o start, né? Que a Maria colocou, vou subir os pesos. A gente precisa ter realmente um acompanhamento. O Fernando é uma pessoa que eu conheço já há muitos anos, ele já me ajudou muito, está me ajudando agora longe, mesmo longe, fora lá de Santa Rosa, ele está conseguindo me auxiliar nos treinos, me puxar, tá me cuidando muito nessa questão de, ó, Jéssica, aproveita, vai na praia fazer o cardio, né? Coisa simples, pessoal, que às vezes, assim, ó, a gente não dá importância. Eu, quando comecei a treinar com o Fernando, eu estava passando por crise de ansiedade, e o Fernando sabe tudo aí, as mudanças, como eu estava, a gente me ajudava muito nessa questão da mentalidade, o quanto o exercício físico me ajudou nisso. Eu nem precisei tomar remédio, nada, e auxiliou literalmente nos treinos, né? Então, é o quanto isso não é mais nem sobre estética, é sobre saúde, literalmente. Hoje eu pratico exercício físico por causa disso. Se eu fico sem treinar, é incrível o quanto que a minha ansiedade estoura. E ansiedade todos nós temos, né? Só que alguns aflora mais, outros aflora menos, e a gente tem que ter essa capacidade mental de controlar isso, né? Então, Energia, né? exatamente isso. Eu quero te agradecer aí. Muito obrigada, Fernando, por usar esse tempo. Espero que tu tenha gostado, compartilhado. Eu acho que muita gente aí pegou muita coisa. E com certeza aí eu sempre falo, juntos crescemos mais rápido. O Leandro também já participou aqui da minha comunidade de Vida Real, hoje está aí assistindo. E eu fico muito feliz que vocês estão juntos nessa minha evolução também, estão desde o início aqui, e eu espero também ajudar muitas pessoas com essa minha comunidade de Vida Real. Isso é muito além de marketing, né? Estou trazendo conteúdos ali muito além disso, porque foi o que realmente eu fiz, o que eu passei, e que me levou a ter os resultados hoje que eu tenho, né? Então, muito obrigada aí, Fernando, mais uma vez. Não, eu que tenho a agradecer aí por vocês, só pessoas maravilhosas aí, a gente que aprende muito. Então, tá bom, gente. Alguém quer deixar aí depoimento? Quer falar mais alguma coisa? Senão, finalizamos por aí. O Leandro colocou network é fundamental, um aprende com o outro. É exatamente isso, gente. Então, tá bom. Vamos finalizar aqui a aula. Aviso lá no grupo quando que vai ter aula de novo. E, mais uma vez, obrigado pela presença de todos aí nessa aula, tá, gente? Até Obrigadão. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.